Nosso estudo de hoje é do item 5, Idiotismo e Loucura, no Livro dos Espíritos, questões 371 a 378. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Amigos, é importante esclarecermos que no sentido aqui dos idiotas e os cretinos, que está colocado aqui, não é esses xingamentos que normalmente nós ouvimos, são aquelas pessoas que são debilitadas física e mentalmente, né? Então, aqui, repetindo a pergunta, a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não, não tem fundamento, porque frequentemente eles têm uma alma humana mais inteligente do que nós pensamos. E eles sofrem com a insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar, como o mudo, que sofre por não poder falar. E qual é o objetivo da providência ao criar seres como os cretinos e os idiotas? São seres, são espíritos em punição que vivem em corpos dessa forma, né? Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos desses corpos que agora eles encarnaram, que eles habitam. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? E eles respondem que jamais dissemos que os órgãos não exercem influências. Eles as exercem em muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Então, a grande diferença é essa. Eles exercem influência sobre as faculdades, mas eles não produzem as faculdades. E um exemplo que eles nos dão: um bom músico com um mau instrumento, ele não fará uma boa música, mas o que não o impede de ser um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência às manifestações, são entravadas e desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos. Em tal estado, a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana, como nós vemos aí, frequentemente, isenta essas pessoas das suas responsabilidades. E existe algum mérito nessas existências de seres que não são capazes de fazer nem o bem nem o mal, que não conseguem responder pelos seus atos? Eles podem progredir? Eles não podem progredir? É uma expiação. Eles ficam meio que numa suspensão por um tempo ali, mas é uma expiação exposta por abusos que eles cometeram. E normalmente esses corpos que nós vemos aí, deformados, com problemas, eles normalmente estão abrigando o quê? Um espírito de um gênio. Um gênio que nós sabemos que a moral não está, a superioridade moral, ela não está sempre na razão da superioridade intelectual. E muitas das vezes os maiores gênios, para tentarem fazer descobertas científicas de remédio, de descobrir os sintomas de algumas doenças, eles ultrapassam os limites e eles sujeitam
à dor, ao constrangimento, os animais, os homens. Ainda acontece isso, nós sabemos, né? Então, para que ele descubra a cura para alguns males, ele causa muitos males. Então, não é porque ele descobriu uma cura que ele não causou sofrimento. Então, ele, nesse caso, ele vem encarnado num desses corpos para que ele consiga espiar aquele mal que ele fez numa outra encarnação, buscando, né, algumas descobertas científicas, digamos assim, de remédio. E nós sabemos que essa pessoa incapaz, conscientemente, que está ali, como diz aqui no Evangelho, o louco, o idiota, ele, em estado liberto, quando ele dorme em espírito, normalmente ele tem a consciência do que está acontecendo. E ele sabe que ele volta para aquela situação porque é necessário, porque ele está numa expiação, num processo de expiação. Então, e qual a situação do espírito na loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, mas encarnado encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais, que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou as suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego, sem os ouvidos, fica surdo. Imagina então ele perder os órgãos que causam ali do cérebro, por exemplo, que são responsáveis pela sua inteligência, pela sua capacidade de gerir a sua vida. E então, é sempre o corpo e não o espírito desorganizado? Sim, mas é necessário não perder a vista de que, na mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois da sua completa separação de toda a impressão material. Qual a razão, então, que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? É aí que é uma questão bem difícil, porque o espírito, ele se sente... Às vezes a gente olha para aquela pessoa, ela não tem condições de falar, ela não tem condições de expressar o que ela está sentindo, mas ela está sentindo, ela está prisioneira naquele corpo. Então ela acaba achando que, se ela provocar a sua morte, ela vai se libertar daquele sofrimento. E após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode sim de ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria. Como o homem, que a gente, quando acorda, né, do nosso sono, que a gente estava dormindo, a gente fica um pouco sem entender onde a gente direito tem que esperar um pouquinho. Quem já não acordou na casa de um parente ou de um local diferente, demorou um pouquinho para ver onde estava? É dessa mesma forma que acontece com o espírito. E como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? É uma lembrança. Um peso oprime o espírito e como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. E por isso que é por isso que quanto mais tenha durado a loucura,
durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Então vai haver uma necessidade de um tempo maior para que o espírito volte a se inteirar da sua situação. Amigos, esperamos que tenhamos tido a capacidade de externar um pouquinho dos ensinamentos do Evangelho. E, na dúvida, meus amigos, leiam, consultem lá as perguntas 371 a 378. Muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe.